Somos vozes de um legado de vitória. Vitória em Cristo. Paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você para te abençoar. Você pode ter certeza, a bênção não está demorando. Deus está trabalhando aí em você, porque na hora certa, o relógio da providência divina, ele nunca chega nem atrasado, nem adiantado. Na hora certa, Deus vai te abençoar. Já, pastor Silas Malafaia, com a primeira parte da mensagem, tempo, um fator fundamental para você. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no Salmo 90, versículo 12. Salmo de número 90, versículo 12. Diz assim o texto: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É a mesma coisa que dizer, ajuda-nos a usar com sabedoria o tempo que dispomos. Eu quero falar com você sobre uma das coisas mais importantes do ser humano, que é o tempo. O tempo é um fator fundamental da vida. Uma definição de tempo, para a gente se situar, tempo é sucessão de anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, que dá ao homem a ideia de passado, presente e futuro. Isso aqui é uma definição simples de tempo. Nós temos várias dimensões de tempo, não é? Meses, horas, anos, séculos, milênios. E não sei se você já reparou, o tempo, ele pode ser calculado, não é? Em horas, em minutos, em segundos, em centésimos, em milésimos de segundo, até uma coisa chamada momento. Momento é a unidade indivisível do tempo. Ninguém calcula o momento. Eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer aqui algumas considerações sobre o tempo, que é importantíssimo para a nossa vida, que é a vida espiritual, que é a vida material, que é a vida emocional. Então vamos lá. As considerações que eu quero fazer com você. A primeira: o tempo que passa, não volta. Não adianta chorar. 2011 não vai voltar. 2010 não vai voltar. As férias de janeiro não voltarão. Se é que você tira férias em janeiro. O tempo que passa não volta. E o tempo passado é algo tão tremendo que ele pode neutralizar o presente e estragar o futuro. O tempo passado, ele pode marcar a vida das pessoas. Segundo alguns especialistas, eles dizem que a nossa vida, se for dividir passado, presente e futuro, é assim: 50% está no passado, 25% nesse tempo presente da vida e 25% no futuro. O tempo passado é tão tremendo que pode marcar a vida de pessoas hoje, e você pode encontrar pessoas amarguradas, depressivas, recalcadas. Olha só, você pode encontrar iracundas, revoltadas por causa do tempo que passou e que ele não tem poder de fazer voltar, mas ele está marcado por coisas ruins do passado. Eu vou trazer um personagem da Bíblia
que ele tinha tudo para ser um cara revoltado pelo que aconteceu no passado. E vamos ver qual é a receita desse cara para não deixar as coisas ruins do passado neutralizarem o nosso presente, nem estragar o nosso futuro. Eu não precisava, se eu perguntasse aqui, eu acho que muita gente responderia quem é. José. José. Olha a vida desse cara. Olha o que acontece com ele de maneira sintética. José, ele sofre rejeição da sua família, dos seus irmãos. Ele sofre uma perda abrupta e violenta na adolescência. Isso pode gerar consequências mentais graves. Ele é arrancado da casa do pai e vendido pelos seus irmãos. Na casa de Potifar, ele sofre uma injustiça e ingratidão. Trabalhava com afinco, trabalhava com lealdade, trabalhava com fidelidade. A mulher de Potifar não valia porcaria nenhuma. Botou o olho no garoto, você já sabe da história, ele não quis nada com ela, então ela arrumou uma cilada, dizendo que o garoto agarrou quando o cara viajou, e ele vai parar na cadeia. E na cadeia, ele sofre abandono psicológico. O copeiro esquece dele, depois que ele conta a revelação. Irmão, essas coisinhas que eu falei aqui para você, rejeição, rejeição, tá? Injustiça, ingratidão, esquecimento, essas coisinhas aqui, perda violenta, meu irmão, isso marca a história de qualquer pessoa negativamente. Qual é o segredo para José não ter uma história marcada negativamente pelas coisas ruins do passado? E eu sei que tem gente aqui dentro desse auditório e gente me assistindo pela TV, que o seu tempo presente é um reflexo de coisas ruins que aconteceram na sua história passada e que você hoje é marcado. E esse tipo de jeito que você tem a ver com coisas ruins e terríveis que aconteceram na sua vida e que você não conseguiu fazer uma ruptura, você não conseguiu fazer um isolamento, você não conseguiu sair dessa situação terrível que marcou a sua história. Talvez a sua história se pareça com a história de José, com outros ingredientes. E qual é o segredo para esse camarada não ser marcado pelo tempo passado que não volta? Então vamos lá. Primeiro, seus sonhos, seus objetivos. O sonho, gente, bota na tua mente, você já ouviu também de uns 100 pregadores. O sonho é uma força motivadora que nos impulsiona para o futuro. Se você não tem objetivos e sonhos na vida, uma dessas duas coisas aqui vão ser a sua vida ou as duas. A sua vida vai ser marcada ou pela mesmice ou pelo saudosismo. A pessoa que não tem sonho, a pessoa que não tem objetivos na vida, ou ela vai ter uma vida marcada pela mesmice, é assim mesmo, a coisa está feia, nada muda, meu trisavô era assim, meu bisavô também, meu avô também, meu pai também, para variar, eu também estou na mesma situação. Ou então, aquela vida de saudosismo, há 20 anos atrás, meu Deus, 20 anos atrás. E a pessoa que não tem sonhos e objetivos, e que a vida fica marcada pela mesmice, pelo saudosismo, sabe qual é o resultado? Duas coisas que podem acontecer, ou as duas simultâneas: atrofiação e retrocesso. Atrofiar é diminuir de tamanho, é encolher. Ao invés da vida melhorar, a coisa diminui, a coisa piora. Ao invés de progredir, a vida do cara vai para o retrocesso. Então, primeira coisa é que José tinha sonhos. E o sonho é uma força motivadora para você avançar para o futuro. Segundo lugar,
Por que José não foi marcado pelas coisas ruins do passado? Porque José aprendeu a depender de Deus. Escute, no capítulo 41 e no versículo 51, José diz assim: o Senhor me fez esquecer da casa do meu pai. Aquelas coisas ruins, foi Deus que me fez esquecer. No versículo 52, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Aqui nesse lugar eu cresci. Ó, o Senhor, ele não perde. Gênesis 45, 5. A primeira palavra que José vai dar quando ele se dá a conhecer a seus irmãos que o venderam. Ei, não fiquem tristes. Não fiquem pesarosos. Foi Deus que me trouxe para cá. Dependência de Deus. E depois, no capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor, o Deus que eu dependo, o tornou em bem, como se vê nesse dia. Ele aprendeu a depender de Deus, meu irmão. E sabe o que é que eu vejo quando uma pessoa depende de Deus? A resposta está no texto. Na casa de Potifar e na cadeia. Em Gênesis 39, versículo 3 e o versículo 23. Diz assim: e o Senhor de José viu que o Senhor era com José e o fazia prosperar. Até as pessoas incrédulas vão ver que Deus abençoa a tua vida e que Deus é com você. A pessoa que depende de Deus, é o que está o texto é claro. E o Senhor estava com José. Deus nunca o abandona. Deus sempre está com você. Você depende de Deus, Ele sempre vai estar com você. Na hora boa, na hora ruim, na hora triste, na hora da alegria, Deus vai estar com você. Deus vai estar na tua vida. Diz assim: e Deus o fez prosperar. Deus está com você, te prepara. Vai ter porta aberta, vai ter milagre, vai ter bênção de Deus sobre a sua vida. Qual é o segredo para as coisas ruins do passado não marcarem a nossa história? Primeiro, tem sonhos. Segundo, ele depende de Deus. Terceiro, ele tem uma capacidade espetacular de perdoar. Você já parou para imaginar? Os irmãos de José venderam ele. 13 anos depois, José é governador do Egito. E a negada vai comprar no Egito porque a terra tinha fome. Se é outro, vai comer na minha mão. Ah, esses caras vão comer na minha mão. Ah, vão pagar o que fizeram. Eu fui vendido como escravo para a casa de Potifar. Eu fui injustiçado da casa de Potifar e fui parar na cadeia. Agora... Rapaz, olha o texto, eu acho um dos textos mais lindos sobre a grandeza de perdoar. Eu vou citar para você José falando para seus irmãos em Gênesis 50, versículo 20 e 21. Vou repetir a parte do texto que eu já falei. Vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê no dia de hoje, para livrar esse grande povo. Não temais, não tenham medo, eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E José os consolou e falou segundo o coração deles. Isso aqui é lindo. Não foi José que foi consolado, está vendo? Fiquei esse tempo todo longe do papai. Aquela cova que vocês me deixaram um tempo. Eu fui vendido como escravo. Vocês estão vendo? Sabe o que é passar um tempo na cadeia? A Bíblia diz que José falou segundo o coração deles. Sabe o que diz esse texto? José arrancou toda a culpa dos seus irmãos. Ele não apenas liberou o perdão, ele não permitiu que a culpa estragasse a história dos seus irmãos. Não é o ato simples de perdoar, é o ato de arrancar a culpa. E outra, ele era governador, podia matar aquela cambada toda. Se José conta para Faraó o que os caras fizeram, dançava todo mundo.
passava o cerol. Olha o que José fala. Os irmãos se jogam, se prostram diante dele. Vocês não precisam ter medo. Eu não vou me vingar de vocês. Deus talvez está falando com alguém que está aqui me ouvindo. Sabe por que você está doente? Sabe por que a tua vida está travada? Porque você só pensa em vingança em relação à pessoa que te fez mal. Você se remói por dentro, porque você não consegue liberar perdão para aquele fato ruim que aconteceu, e não é um fato pequeno, é um fato grave. Só, querido, que quando você não libera perdão, o maior prejudicado é você. Porque você parece que está sentindo a coisa como se ela estivesse acontecendo agora, e ela aconteceu há 20 anos atrás. Libera perdão para esse pai que tentou te abusar ou abusou de você. Libera perdão para essa mãe inconsequente e violenta. Libera perdão para esse irmão que te abusou de você. Libera perdão para essa pessoa que te deu uma rasteira e roubou 10 anos da tua vida, dinheiro e tudo que você investiu. Libera perdão. Libera perdão. Tenha uma capacidade de perdoar. A tua vida não vai ser estragada. Eu acho lindo quando a Bíblia diz, e José falou segundo o coração deles. Não falou segundo o coração dele, falou segundo o coração deles. Os caras estavam cheios de remorso, os caras estavam cheios de culpa pela covardia que fizeram. José libera perdão. Aqui está o segredo para você não deixar que coisa ruim estrague a sua vida. Em quarto lugar, o que é que eu faço para que as coisas ruins do passado, que não podem voltar, não estrague a minha vida? É que José tinha uma grande visão de vida. A vida dele era marcada por isso aqui. Quando ele vai dar o nome aos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés, esquecimento. Efraim, prosperidade. O que passou já era, o que vale é daqui para frente. Daqui para frente tem vitória, daqui para frente tem porta aberta, daqui para frente tem milagre, daqui para frente tem resposta de Deus, daqui para frente Deus vai mudar a minha sorte, daqui para frente Deus vai fazer o que não fez nos anos todos para trás. Você pode exaltar o Senhor, você pode glorificar a Deus, você pode crer nisso. O tempo que passa não volta, e se você bobear, ele tem o poder de neutralizar o teu presente e estragar o seu futuro. Mas há uma outra característica do tempo, é que ninguém antecipa o tempo. 2016, só em 2016, não vai trazer para 2015. O que tem que acontecer na tua vida em julho desse ano, não vai acontecer agora. Enquanto o tempo passado tem o poder de neutralizar presente e estragar futuro, o tempo futuro, sabe qual é o poder que ele tem? De produzir isso aqui, ó. Ansiedade, murmuração, precipitação e desobediência. Oh, meu Deus, por que Deus não faz agora? Será que Deus não está me vendo, não? Já ruí tudo que é unha, Senhor. Deus está demorando. Estou esperando, ele me prometeu, já teve 3 profecias, 7 revelações, 2 anjos já desceram na minha casa. Ai, meu Deus do céu. Ansiedade exacerbada. Ansiedade exacerbada, ela pode produzir um monte de doença. Gera impacto no teu cérebro, modifica a química do cérebro. Uma ansiedade... E não adianta, você não vai antecipar o tempo. Aí sabe o que acontece? Alguém murmura, porque a coisa não está acontecendo. E alguém toma atitude precipitada. Deus está me dizendo para você, espera! Não espera não. Não chega. Deus é hoje. É hoje. Hoje. Ou Deus faz hoje, ou então Jeová, já era. Puxa, Deus está preocupado com isso. Olha... Deus está preocupado com a reputação dele, porque tu vai fazer uma asneira na tua vida. Precipitação. A pessoa quer uma coisa agora,
Você tem que entender uma coisa, meu filho. Deus não precisa do tempo, Ele é atemporal. Deus trabalha com o tempo. Quem precisa do tempo somos nós. Deus é eterno, não deve ser existência a ninguém. 1000 anos são para Deus como um dia como 1000 anos. Antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são para ti como a vigília da noite que passou, Salmo 90, versículo 2 e 4. Meu filho, Deus não está nem aí para o tempo. Deus usa o tempo porque Ele conhece que nós é que somos do tempo. E aí, como você não quer esperar as coisas na hora certa, você acaba se precipitando e desobedecendo alguma coisa que Deus está falando com você. E Deus está falando com alguém aqui nesse auditório. E está falando com alguém que está me assistindo. E Deus está mandando te dizer: espera em Deus. Teve um cara que quis antecipar o tempo. O nome dele é Moisés. Moisés quis antecipar o tempo. Em Êxodo capítulo 2, Moisés com 40 anos, filho da filha de Faraó, treinado para ser príncipe, e vê seus irmãos debaixo da escravidão. Aí um egípcio contra um hebreu, ele vai lá, mata o egípcio, esconde. Depois 2 hebreus brigando, ele vai a favor do que estava certo. Eu disse assim: quem é que te colocou como juiz sobre nós? Esse é o tempo de você entregar a sua vida a Cristo. Esse é o tempo de você voltar para Jesus. Use o seu tempo da melhor maneira possível. O tempo é uma coisa muito preciosa que você não pode jogar fora. E esse é o tempo da oportunidade para Deus fazer uma grande obra na sua vida. Pode crer, tenha certeza. Eu quero abençoar sua vida e eu sempre aqui no final, eu faço aqui uma oração, que o Deus Todo-Poderoso manifeste o seu poder na sua vida. Você que está num leito de dor no hospital, que está enfermo em casa, que haja cura. Você que pode estar num presídio, ou você pode estar aprisionado por algum problema, que haja libertação, que o milagre de Deus se manifeste na sua vida. Que o Senhor possa quebrar cadeias que estão te prendendo. Eu declaro a tua vitória. Eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro um novo dia e um novo tempo de Deus. Se nessa hora você está entregando a sua vida a Cristo, que o Senhor te transforme, que o Senhor te mude, que o Senhor te abençoe. Ó Senhor, nós declaramos a bênção, nós declaramos a vitória. Receba em nome de Jesus, receba o milagre de Deus. Amém. Deus te abençoe.